Fala galerinha, suavidade, Jonas na área. Galera, tô passando aqui para mais uma gravação de vídeo e dessa vez irei iniciar uma playlist sobre cálculo estequiométrico. Sabendo que é o terror de muitos alunos, resolvi sanar a dúvida de vocês com algumas questões simples, mas que vai ajudar bastante vocês. Então vamos aqui para o nosso vídeo, para nossa resolução dessas questões. Antes de iniciarmos essa resolução dessas questões, nós temos que lembrar uma coisa. Nós temos que lembrar um conceito bastante importante, que é sobre esse conceito é sobre o mol. Nós temos que lembrar que um mol ele vale 6 vezes 10 elevado a 23. Professor, e quando eu vou utilizar esse 6 vezes 10 elevado a 23? Sempre que a questão estiver falando de moléculas, de átomos ou íons. Sempre que a questão falar de moléculas, átomos ou íons, você vai utilizar esse valor 6 vezes 10 elevado a 23. Isso aqui é o valor da constante de Avogadro. Lembrando que esse 6 aqui está, de certa forma, resumido, certo? Quando a questão ela falar em massa, galera, você vai utilizar a massa molar. Massa molar. Professor, massa molar, como assim? Essa massa molar, ela será fornecida na questão e se você quiser consultar essa questão não fornecer, ela vai ter que lhe dar a tabela periódica para você ir lá e consultar. Mas essa massa, ela sempre é fornecida. E se estiver falando de volume, você vai utilizar o valor de 22,4 litros. Isso se esse volume estiver na CNTP, nas condições normais de temperatura, ou seja, um volume para qualquer gás, independente do gás, a CNTP ele terá esse valor fixo de 22,4 litros. Pronto, galerinha. Agora, já que nós já relembramos esse conceito do mol, nós podemos seguir para nossa questão. Belezinha? Então bora lá. Deixa eu colocar aqui para baixo, tá? Nós possamos visualizar. Lembrando para vocês podem procurar na internet, no YouTube, e podem ver professores resolvendo de outras maneiras questões de estequiometria, cálculo estequiométrico. Mas eu particularmente aprendi e gosto bastante de utilizar seguindo essas 5 etapas. Você segue essas 5 etapas e consegue resolver de boa a questão. A primeira etapa é você montar a nossa reação. Muitas vezes nós nos deparamos com questões que não vai ter a equação montada, ou seja, você vai ter que montar a equação. E a questão ela vai nos fornecer informações suficientes para isso. Depois que eu montei a equação, você vai ter que balancear essa equação. Porque esses coeficientes estequiométricos são bastante importantes para a resolução da questão. Depois que você montou, balanceou a questão, você tem que identificar as substâncias que estão sendo pedidas na questão, que serão trabalhadas. E nós fazemos isso de que forma? Circulando essa questão, essas substâncias, para que não venhamos a nos atrapalhar. Depois que circularmos as substâncias, nós vamos identificar quais são as grandezas que serão trabalhadas nessa questão. E por fim, faremos uma regra de 3, que é o cálculo básico, e encontraremos a nossa resposta. Chegaremos ao final, nossa resolução. Então bora lá para a questão. Peguei esse primeiro exemplo aqui, uma questão que tem algumas alternativas. A questão diz o seguinte: utilizando 148 gramas de hidróxido de cálcio,
qual será a massa obtida de CaCl2. Esse CaCl2 é o cloreto de cálcio, beleza? Pronto. Nós já vimos aqui que a questão está falando de quê? A questão ela está falando do hidróxido de cálcio e do cloreto de cálcio. Eu vou aqui na minha equação, círculo um e círculo outro. Assim eu não me atrapalho. Pronto. Agora vou identificar as grandezas. Por quê? Porque eu já fui direto. Porque a questão já me deu a equação montada e balanceada. Facilitou e muito a nossa vida. Então nós já seguimos para o terceiro passo, identificar as substâncias que serão trabalhadas, que são o cloreto de cálcio e o hidróxido de cálcio. Beleza. Agora vamos identificar as grandezas que vamos trabalhar. Nós vemos aqui que ele fala em gramas, ele está falando em grama. Automaticamente nós deduzimos que ele está se referindo à massa. Aqui também ele quer qual será a massa obtida de CaCl2, o cloreto de cálcio, também massa. Ou seja, não precisamos fazer nenhuma alteração brusca. Outro detalhe, como estamos falando de massa, nós teremos que montar, tirar a massa molar. E como é que eu faço isso? A questão, acabei esquecendo de colocar os valores das massas. Nós temos o cálcio aqui que tem uma massa 40, temos o hidrogênio que tem uma massa 16, oxigênio uma massa 16, hidrogênio uma massa 1 e temos o cloro. O cloro ele vai ter uma massa de 35,5. Pronto. Com essas massas aqui nós conseguimos tirar a massa molar. Pessoal, detalhe, se você escutar algum barulhinho assim de serra ou de alguém trabalhando aqui no fundo, é porque o abençoado do meu vizinho resolveu fazer uma obra bem no dia que eu resolvi fazer essas questões. Que coincidência. Mas espero que isso não nos atrapalhe. Mas vamos lá. Vamos fazer aqui, tirar a massa molar do hidróxido de cálcio. Nós temos o cálcio que vale 40. 40 vezes quanto? Vezes 1, porque eu só tenho um dele. Mais o hidrogênio vale 16. Eu tenho quantos hidrogênios? Tenho 2. Porque esse 2 aqui que está do lado de fora está multiplicando tudo que está dentro do parênteses. Então eu tenho 2 oxigênios. Tenho o hidrogênio vale 1 e eu tenho 2 também. Se você fizer essa conta, você vai encontrar aqui o valor de 74. Já o cloreto de cálcio, nós temos aqui que o cálcio vale 40, mais o cloro que vale 35,5. Fazendo essa conta, você vai deixa eu apagar aqui que eu ia fazer como se o cloro só tivesse 1. Nós temos 2 cloros. Então nós temos que multiplicar aqui por 2. Então nós encontraremos 111. Beleza. Tirei as massas dos dois. E agora, professor, o que é que eu faço? Descobrir essas massas. Vou fazer o seguinte. As massas, deixa eu identificar logo, voltar aqui as substâncias que nós estamos trabalhando. Eita, letra feia. Pronto. Temos aqui o hidróxido de cálcio e temos aqui o cloreto de cálcio. A massa que nós descobrimos, nós colocamos em cima, na primeira linha. 74 gramas. Com 74 gramas de hidróxido de cálcio, eu consigo produzir 111 gramas de cloreto de cálcio. E ele quer saber qual a massa obtida quando eu utilizar 148 gramas de hidróxido de cálcio. Quanto eu vou produzir de cloreto de cálcio? Beleza, deixa eu colocar um pouco aqui para baixo. A letra um pouco grande. Fazendo uma regrinha de 3, você vai chegar aqui que 148 vezes 111 vai dar 16.000
428. Aqui vai dar 74. Jogo para baixo. X é igual a 16.428 dividido por 74. X será igual a 22 gramas. Opa, 222 gramas. Se você olhar aqui, será a alternativa C. Pronto. Até a próxima questão.